25 anos depois, especula-se que essa entrevista causou a morte da princesa Diana. Acha mesmo que tinha uma campanha contra você? Disso eu tenho certeza. O que Diana não sabia é que o entrevistador estava manipulando para que ela revelasse segredos obscuros da família real. Ela viu a verdade que todo mundo se negava a ver, mas foi chamada de louca. Depois que a entrevista foi ao ar, a rainha ordenou que Charles e Diana se divorciassem. Minha mãe foi perseguida até a morte. Ao invés de ajudarem, eles ficaram tirando foto da morte dela. O que deixou muito se perguntando, se Martin não tivesse feito o que fez, será que Diana ainda estaria viva? Esta noite, no panorama, a princesa de Gales. Éramos 3 nesse casamento, e com um marido que ama outra pessoa. Você achava mesmo? Eu não achava, eu sabia. E o que isso causou em você? Foi devastador. Tive bulimia desenfreada e não gostava de mim. O que você fez? Eu machucava meus braços e minhas pernas. Tenho a impressão de que eu nunca a vi assim tão vulnerável. O que me parece é que ela se sentia muito pequena. E por que ela deu essa entrevista? A família real controlava a princesa Diana e determinava o que ela podia dizer em público. Então, quando o jornalista Martin Bashir entrou em contato com Diana, ela viu como uma oportunidade de falar a verdade. Acho que essa foi a primeira vez que Diana falou tão abertamente. Diana sabia que o príncipe Charles estava vivendo uma vida dupla com sua amante Camilla Parker Bowles. O príncipe tinha seu próprio grupo de defensores que diziam que ele e Camilla eram apenas bons amigos e que era um absurdo sugerir outra coisa. Ela saiu como louca, mas era a única que via a verdade que todos negavam. Eu não consigo nem imaginar isso. Mesmo ela sabendo que eles estavam juntos, as pessoas ficavam tentando falar que não. Parece que eles estavam tentando manter aquela imagem da família real, do Charles com a Diana. Ela tinha apenas 19 anos quando se apaixonou pelo príncipe Charles, e o que era para ser um conto de fadas virou um pesadelo. É insuportável a imprensa me seguindo em todo lugar. Eu não tive apoio do Charles e muito menos do gabinete de imprensa. Me disseram que eu estava por conta própria. Então eu pensei, tudo bem, e a partir disso eu encontrei uma determinação interna de sobreviver. Conforme se adaptava à sua nova vida, ela usava sua voz para defender os necessitados, de uma forma nunca antes vista. O HIV não torna as pessoas perigosas. Então, você pode estender a mão e abraçá-las. Elas precisam disso. E quando Diana se tornou mãe, ela estava determinada a proteger seus filhos do assédio que ela mesma vinha sofrendo. A caminho da aula de tênis, ela estava tão cansada de ser perseguida por motos e carros, que ela parou o carro na rua e saiu correndo atrás desses caras. Ela ficou gritando enquanto eles tiravam fotos dela. Imagina estar fazendo atividades normais de uma mãe e eles ficarem colocando a sua vida e a vida dos seus filhos em perigo todo santo dia. Quando seu casamento com Charles já não ia tão bem, Diana decidiu se afastar dos holofotes para colocar a segurança de seus filhos em primeiro lugar. Venho deixar bem claro que a minha maior prioridade continuará sendo nossos filhos, William e Harry. Entendo que eles são merecedores de amor, de cuidado e de toda a atenção que eu consiga dar a eles. Ela era a melhor mãe do mundo para mim e para o William. Posso dizer que era um amor que mesmo que ela estivesse longe, eu como filho conseguia ver e sentir. Parece que ela nasceu para isso. Apesar de muito jovens, ela teve um impacto muito grande na vida deles. Toda vez que eles falam dela, parece que ela faleceu ontem. Acho que a Diana focava em proteger os filhos, mas não conseguiu se proteger. Além de ter sido abandonada por Charles, o jornalista Martin Bashir entrou em contato com ela, dizendo que ela estava sendo espionada dentro da sua própria casa. Diana já estava vulnerável. Ela já sabia que as coisas que dizia em sua privacidade estavam sendo vazadas nos jornais. Então Diana decidiu agir por conta própria, organizando secretamente uma entrevista na TV com o jornalista Martin Bashir, para esclarecer os fatos. Ela teve que fazer de tudo para garantir que a família real não a impedisse. Martin Bashir teve que se disfarçar de vendedor para conseguir entrar na casa de Diana no Palácio de Kensington. Ela dispensou todos os seus funcionários, porque ela sabia que não podia confiar em nenhum deles. Mas imagina só isso, é como estar preso na sua própria casa. O irmão dela até suspeitava das intenções de Martin Bashir, mas acho que a Diana estava tão desesperada para falar a sua versão da história, que ela o recebeu em casa mesmo assim. O resultado foi aquela famosa entrevista. Acha mesmo que tinha uma campanha contra você? Disso eu tenho certeza. Eu era um problema. Você queria o divórcio? Não era bem o que eu queria. Você sente alguma responsabilidade pela forma como a imprensa te trata? Eu nunca encorajei essa mídia.
Havia um relacionamento que funcionava, mas agora eu não consigo mais suportar, porque se tornou abusivo. Mas se ela tinha uma relação tão ruim assim com a mídia, então por que ela confiou no Martin Bashir? Ele tinha extratos bancários e provas concretas que mostravam que funcionários dela estavam recebendo de jornais para espioná-la. Ela achou que podia confiar nele, mas isso se mostrou longe da verdade. Como assim? Mais de 25 anos depois da entrevista ter sido exibida, detalhes chocantes sobre a natureza dos documentos foram revelados. Funcionários da BBC mentiram, enganaram e alimentaram paranoia. Os documentos que Martin usou para ganhar a confiança de Diana foram todos forjados por um designer gráfico que ele contratou. Nenhum deles era real. Chegar a esse extremo para conseguir uma entrevista, ele só pensou nele mesmo. Claramente ele não se importava em como aquilo ia afetá-la. Ela não foi só enganada. Essa entrevista repercutiu e tomou uma proporção que só a prejudicou ainda mais. A rainha ordena que Charles e Diana se divorciem, semanas após a entrevista bombástica na BBC. Mas não importava o que a realeza lhe impunha, Diana sabia o que era importante. Ela dedicou sua vida a chamar atenção para causas que antes eram ignoradas. Eu quis apoiar a Cruz Vermelha, destacando sua campanha contra minas terrestres. Ali ela estava cercada de minas terrestres completamente ativas, e ali ela estava sendo fotografada pela mídia mundial. Ela sabia muito bem que essas fotos estariam nos jornais do mundo todo. Eu quero conscientizar pessoas em aflição. O fato é que eu sou uma figura humanitária. Sempre fui e sempre serei. A morte de Diana foi trágica e abrupta, mas muitos creem, incluindo Harry, que a entrevista é a principal causa. O príncipe Harry disse: "Nossa mãe perdeu a vida por causa disso." O efeito em cadeia de uma cultura de exploração e práticas antiéticas acabou tirando a vida dela. Mas será que o Martin Bashir foi responsabilizado pelo que fez? Ele renunciou do cargo na BBC e a empresa assumiu a culpa pela negligência cometida. Eles doaram todos os lucros obtidos com a primeira transmissão, mais de $1 milhão, para instituições de caridade que eram apoiadas por Diana. Ela garantiu que, independentemente do que acontecesse, seus filhos seriam fiéis a si mesmos e continuariam seu trabalho. Eu vejo que a minha mãe me ensinou um conjunto de valores que sempre tentarei manter. Dá licença. Eu acho que, falando como mãe, meu papel é sempre proteger as crianças. Sempre protegerei minha família, e agora tenho uma para proteger. E quando Harry viu sua esposa sofrer a mesma pressão e escrutínio da mídia que sua mãe, ele soube que era sua vez de agir. Príncipe Harry e Meghan Markle acabaram de anunciar que vão se afastar dos papéis de liderança na família real. Mas Harry não se afastou simplesmente. Ele continuou a luta que sua mãe começou. Me recuso a jogar um jogo que matou minha própria mãe. Príncipe Harry processa o jornal britânico por violação de privacidade. Nós faremos tudo o que pudermos para garantir que ela nunca seja esquecida e continuaremos com todos os dons que ela tinha e que retratou enquanto viva. Eu acho que toda mãe tem o desejo de deixar essa marca profunda gravada em seus filhos. E seu legado ainda vive, não apenas em Harry e William, mas em milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela continuará a inspirar muitas gerações que ainda estão por vir. Nós vamos sair esta noite, vamos sair amanhã e também nos dias que virão, e vamos demonstrar toda a nossa humanidade.